Os irmãos e irmãs, amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, onde nós tratamos de versículos dentro do seu contexto. A nossa intenção é trazer para vocês o real significado dos versículos dentro do seu contexto escriturístico, como está na Bíblia, sem distorções, sem criação de falsas esperanças para as pessoas, que muitas vezes acontece em algumas pregações mais triunfalistas, por assim dizer. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, tá? Nosso versículo em voga hoje é este versículo aqui. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Isso está escrito em Jó capítulo 6, versículo 8, ok? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido esta pregação, né, com esse versículo isolado já algumas vezes, né? Isso acontece, creio que por falta de conhecimento bíblico, alguma coisa assim, né? Vamos entender desta forma e dar-nos o direito a termos algumas dúvidas, tá bom? Mas como a ideia não é fazer nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de afirmação, leviana, vamos trazer o contexto deste versículo, ok? Quando você ouviu essas pregações, elas vieram carregadas de esperança, dizendo que Deus iria realizar os desejos do seu coração e tudo mais, né? Existem até pregadores que dizem aí que quando você sonha, Deus permitiu que você sonhasse, então se Ele permitiu que você sonhasse, é porque Ele vai realizar o seu desejo, senão Ele não teria permitido que você tivesse tido este sonho ou essa esperança. Isso é uma falácia. Não existe essa afirmação em nenhum lugar da Bíblia, ok? Então, vamos lá. Ahn, Dentro deste contexto, né, nós podemos dizer que, felizmente para Jó, Deus não cumpriu esse desejo, né? Deus não cumpriu esse desejo do coração de Jó. Então, nós não podemos dizer que, assim como Deus cumpriu o desejo de Jó, Deus vai cumprir o nosso, né? Mas por que Deus não cumpriu o desejo de Jó? Ora, simplesmente porque, se nós lermos o versículo que vem depois deste versículo, nós vamos ver que Jó estava pedindo a morte, porque a sua aflição era muito grande, né? Então era o desejo de Jó. Jó queria morrer, porque ele já não estava mais aguentando aquela provação, né? Já tinha passado dos seus limites humanos de aguentar aquela provação. Então ele realmente pedia ao Senhor a sua morte, né? Mas evidentemente Deus tinha algo muito melhor para Jó do que a morte dele, né? Deus não queria que Jó morresse. E isso nós vamos ver no final do capítulo, quando Deus abençoou Jó muito mais do que ele tinha antes de toda essa desgraça que aconteceu na vida dele, com a permissão de Deus, né? Mas tão grande era a aflição de Jó que ele não conseguia enxergar isso, né? Ele não conseguia ver. E isso acontece conosco muitas vezes, né? Às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós, tamanha a nossa aflição ou a nossa ansiedade, enfim, né? Isso acontece na vida de todos nós e vai acontecer sempre, né? Então, o que fazer, meus queridos, tá? Vamos resumir aqui. Esse versículo não tem nada a ver com nenhum tipo de vitória, né? Desejo realizado, triunfalismo, realizações pessoais, não tem nada a ver com isso, como nós já vimos, né? Jó estava pedindo a sua morte, né? Então, assim como Deus não cumpriu o desejo de Jó, na maioria das vezes, ele também não vai cumprir muitos dos desejos dos nossos corações. Isso é óbvio, né? Quem aqui tem todos os desejos realizados por Deus? Eu acredito que ninguém, né? Claro, Deus realiza algumas coisas na nossa vida, né? E outras Deus não realiza. Algumas coisas a gente consegue alcançar com as próprias mãos, com esforço, com estudo, com trabalho, né? Enfim, com algum tipo de busca. E evidentemente que Deus nos ajuda em todas essas coisas. Não estou dizendo que não. Deus ajuda, mas Deus não vai cumprir
todos os desejos dos nossos corações. Senão, se isso acontecesse com todo ser humano, o mundo seria um caos, evidentemente, né? Então, por que Deus não vai cumprir a maioria dos desejos dos nossos corações? Porque nem sempre os nossos desejos, né, que são bons aos nossos olhos, não são bons aos olhos de Deus. Então, Deus sempre vai agir na nossa vida com aquilo que é melhor para nós, né? Afinal de contas, o nosso Senhor, na sua onisciência, sabe o que é melhor para nós. E aquilo que a gente vê momentaneamente que pode ser bom para nós naquele momento, Deus, como vê muito além do que nós conseguimos enxergar, ele vê que aquilo não vai ser bom, então ele não vai realizar aquele desejo, né? Tá? Então, essa é a questão. Dito isso, meus caros, quais são os planos que Deus tem para nós? A gente consegue saber quais planos Deus tem para nós, tá? O único plano que Deus deixou claro para nós, e esse plano está em todas as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, e é o seu plano de salvação que está na pessoa do seu filho Jesus Cristo, né? A morte do seu filho, como dizia em Isaías, que agradou Deus moê-lo. Para quê? Para que nós fosse completa a nossa salvação através da fé no seu filho Jesus, ok? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, esse é o único plano que nós temos certeza que Deus irá cumprir na vida de todos aqueles que crerem no seu Filho, ok? Né? Então, o que nos sobra para essa vida terrena aqui? Só nos resta, meus queridos, a gente obedecer a santa palavra de Deus, conforme está escrito, né, em Salmos 37, versículo 5, onde o salmista dizia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Meus irmãos, meus amigos, creiam nisso. Deus fará tudo, mas tudo o quê? Tudo o que lhe aprouver, tudo que for bom aos seus santos olhos. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso, né? Que muita gente, eu creio que a maioria sabe decor a oração do Pai Nosso. Todas as igrejas cristãs têm como obrigação ensinar aos seus fiéis essa oração e fazer com que todos decoremos essa oração. Em dado momento, ela diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, meus queridos, quando eu oro desta forma, quando eu peço para que o Senhor faça a sua santa vontade acima da minha, eu estou dizendo que eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. Isso seja bom ou seja ruim. A certeza é que, no fim, tudo vai ser conforme o seu santo plano. É essa a ideia, tá bom? No mesmo capítulo, Mateus 6, versículo 34, está escrito assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estas palavras são do próprio Jesus Cristo. Foi ele quem nos disse isso. Vejam que isso está querendo dizer a respeito de confiança, de confiarmos no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, isso vai muito além da realização de desejos. Quando você entende isso e essa fé entra no seu coração, você não vai mais ficar exigindo que Deus cumpra o desejo A ou B na sua vida. Não. Por quê? Você já entregou o seu caminho ao Senhor. Você já não anda mais inquieto pelo dia de amanhã, né? Porque você já sabe que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E o próprio Jesus, nos dizendo isso, nos trouxe confiança na sua oração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso é muito importante. E é assim que deve ser a fé do cristão verdadeiro. Por quê? Porque um dia tudo isso vai acabar. Não necessitaremos mais de desejos realizados, nem de nada disso.
Porque como está escrito em Apocalipse 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, meus queridos, é neste dia aqui que nós temos que ter como foco, como meta, o dia em que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Estaremos com o Senhor para toda a eternidade, sem dor, sem pranto, sem nenhum tipo de dissabor que essa vida terrena, pelo pecado, acaba nos trazendo esses dissabores, ok? Então, essa é a minha mensagem para este vídeo de hoje e, como sempre, eu peço para que vocês leiam a Bíblia, leiam, vão atrás de entender as Sagradas Escrituras. Isso faz bem para a nossa alma, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Examinai as Escrituras, porque acreditam ter nelas a vida eterna e de mim elas testificam. Então, essa é a ordem do nosso Senhor para nós. Então, vamos ler as Escrituras, vamos procurar entender, trazer tudo para o seu contexto. Ok, meus queridos? Deus abençoe a todos. Divulguem esse vídeo, compartilhem, deem like, tá bom? Para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, assim como alcançou vocês também. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.